Vídeo 144. O mar já está ficando lotado, né? Por incrível que pareça, estamos no Brasil, onde dizem que as mulheres são mais atiradas, né? E como falamos muito para Portugal aqui, as pessoas falam e imaginam as portuguesas muito mais conservadoras, né? No entanto, eu posso apontar a câmera para qualquer lado que não veremos nenhum topless. Isto é o Brasil e talvez seja uma das maiores ironias deste país, né? Um país tropical, onde muito se fala do quanto as brasileiras são atiradas, né? E não temos um único topless, né? Se isto aqui fosse em Portugal, seria uma certa dificuldade filmar virando a câmera para todos os lados, né? O que acontecia naquela noite em que tentávamos vender bifanas e pregos? Bifanas, pregos são lanches com pães e carnes em Portugal. Seriam basicamente sanduíches, né? E nós não vendíamos um único prego e uma única bifana. Aquilo foi tomando uma dimensão que aquelas carnes começaram a torrar e o Alan, que tinha ficado como primeiro assador, como eu já falei para vocês, incompetentes, né? São complicados em qualquer área. E a primeira coisa que aconteceu foi demitirmos o Alan da churrasqueira, porque ele estava queimando as carnes e não teria como ele continuar naquela função. O Saulo pegava garrafas de cerveja, que eram mini garrafas, né? E latas. Latas também tinham começado a aparecer, mas não eram como hoje, em que as latas dominam, né? E o Saulo saía gritando pregos, bifanas, cervejas, sumos, né? Que seriam sucos, e não se vendia uma única coisa, né? As horas foram passando e a situação começou a ficar crítica, e aquilo se estendeu até o meio da tarde, quando o jogo de futebol começou e nós não tínhamos vendido simplesmente nada. Enquanto isso, as outras barracas venderam e continuavam vendendo sem parar. A nossa última esperança era na saída do jogo, imaginando que as pessoas famintas chegassem na nossa barraca, né? E o que aconteceu é que mesmo famintas
as pessoas não chegaram. E começamos a fazer as promoções, baixando o preço de tudo. E quando o preço já baixou quase irrisório total, o Saulo começou a dar pregos e bifanas de brinde. E daqui a pouco as cervejas pagava uma e levava duas. Depois pagava uma e levava três. E aquilo simplesmente virou uma situação em que se via que não iríamos faturar nada. Claro que quem tinha botado todo o dinheiro e comprado tudo era eu, né? E até então só eu tinha aquele prejuízo, né? As horas passaram e por último o Saulo oferecia pregos e bifanas, gritando até para cachorros que estavam soltos por ali, né? Eu, há muito, já tinha desistido e tinha começado a beber, né? Então, nós nos revezávamos e ficávamos sentados naquela poltrona, tomando cerveja e rindo, porque simplesmente a situação era de rir. Não demorou muito, a Giovana e a Tayane chegaram com o carro, as outras barracas começaram a desmontar e se preparar para irem embora. E nós simplesmente sentamos e não choramos, rimos e começamos a beber feito loucos, né? Colocamos música no rádio do carro e começamos a rir e dançar. Mais uma vez, ideias de multiplicar valores com esses eventos, como tinha acontecido no Brasil, de novo aquilo dava em nada. Fomos até tarde da noite rindo, dançando e brincando, até não restar mais o que fazer e não ter mais torcedores próximos ao estádio. Simplesmente juntamos nossas coisas e fomos derrotados para casa. Aliás, não sei se naquele dia foi o Porto ou o Benfica que se deu melhor, porque para nós o que menos interessava era o jogo, né? Esta é mais uma das muitas histórias que aconteceram em Portugal. Após isso, nós, com um apartamento cheio de cerveja e refrigerantes, sem contar o que sobrou de pães, carnes, temperos, né, tudo que nós tínhamos comprado, mais uma vez eles tiveram uma brilhante ideia: fazermos uma festa no apartamento para nos livrarmos de tudo aquilo. A festa seria com entrada liberada e à medida que as pessoas consumissem, pagariam pelas suas cervejas, né, pelos seus refrigerantes, e dali nós tentaríamos pelo menos diminuir os nossos prejuízos, né? Convidamos
todo mundo que nós conhecíamos, divulgamos nas faculdades e pedimos para todos convidarem mais e mais pessoas para aquela festa no nosso apartamento. No dia que fizemos a tal festa, ficamos com o apartamento lotadíssimo. Chegavam pessoas e mais pessoas e mais pessoas, e no início nós cobrávamos as bebidas de quem chegava, né? Depois as pessoas pediram para pagar só no final, e nós achamos que poderíamos fazer desta forma, né? E claro, passar uma noite com muita gente fazendo festa sem beber não dá, né? E nós começamos a beber também e entramos no clima da festa, e aquela festa virou aquelas nossas festas muito loucas, né? A festa chegou até o ponto que não tinha mais controle e cada um pegava e bebia o que queria, né? E no final, as pessoas caindo de bêbadas, vomitando. Nós perguntávamos quantas cervejas tu bebeu para te acertar, né? E a pessoa, naquele estado, quase em coma alcoólica, dizia 2 cervejas. A festa foi tão louca que eu me lembro que em determinado momento eu tive que intervir lá no quarto, porque tinha uma guria querendo se suicidar. Naquelas janelas que nós já vimos aí nos links que o nosso amigo Carlos Nabeiro deixou de Telheira Sul, né? Naqueles andares altos do prédio tinha gente querendo se suicidar. Ou seja, a festa ficou totalmente sem controle. E o resumo foi que amanheceu, simplesmente todos começaram a ir embora, completamente bêbados, e por final ninguém pagava nada e todo mundo ia embora. E eu, então, não era nós, eu ficava com todo aquele prejuízo. Isto talvez tenha sido o último momento que nos liberava de Lisboa. Simplesmente as últimas festas, e esta então como a última das últimas, acabava por encerrar aquele nosso ciclo em Lisboa. E agora era a última semana derradeira para iniciarmos a nossa viagem definitivamente para a Itália. Com este sol maravilhoso, este dia de praia fantástico, eu encerro este vídeo aqui. Valeu!